Opa, abertura errada. Primeiramente, bom dia, classe. Eu sou o Luiz. Eu sou o Thomas. E eu sou o Carlos. Esse é o nosso trabalho de biologia, que é sobre répteis. Os répteis, que vem do latim reptilia, constituem uma classe de animais vertebrados, tetrápodes e ectotérmicos, ou seja, não possuem temperatura corporal constante. São todos amniotas, ou seja, animais cujos embriões são rodeados por uma membrana amniótica. Isso é uma característica que os permitiu ficarem independentes da água para a reprodução, ao contrário dos anfíbios, como os sapos. Os répteis atuais são representados por 4 ordens: Crocodilia, Cefalia, Squamata e Tesudinea. A pele dos répteis é seca, sem glândulas mucosas, e ela também é revestida por escamas de origem epidérmica ou por placas ósseas de origem dérmica. Seu sistema respiratório é mais complexo se comparado com o dos anfíbios. Nos répteis, os sexos são distintos, macho ou fêmea, e a maior parte geralmente é ovípara. Os répteis são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártica. Apesar de suas principais distribuições compreenderem os trópicos e subtrópicos, não possuem uma temperatura corporal constante, são ectotérmicos e necessitam do calor externo para a regulação da temperatura corporal, por isso habitam ambientes quentes e tropicais. Conseguem até um certo ponto regular ativamente a temperatura corporal, que é altamente dependente da temperatura ambiente. A maioria das espécies de répteis são carnívoras e ovíparas. Algumas espécies são ovovivíparas e algumas poucas espécies são realmente vivíparas. A classificação linneana dos répteis não inclui grupos que evoluíram a partir deles, aves e mamíferos, segundo a evolução, sendo por isso um grupo parafilético. Em anos recentes, grande parte dos taxonomistas defendem que a classificação deveria ser monofilética, seguindo a escola de pensamento cladista, ou seja, os grupos deveriam incluir todos os descendentes de uma forma particular. Eles se classificam em escamosos, que são os lagartos, lagartixas e camaleões, crocodilianos, que são os crocodilos, jacarés, e quelônios. Evolução. Existem milhares de fósseis de espécies que mostram uma clara transição entre os ancestrais dos répteis e os répteis modernos. O primeiro verdadeiro réptil é categorizado como anapsídeo, tendo um crânio sólido com buracos apenas para a boca, nariz, olhos, ouvidos e medula espinhal. Algumas pessoas acreditam que as tartarugas são os anapsídeos sobreviventes, já que eles compartilham essa estrutura do crânio. Mas essa informação tem sido contestada ultimamente, como alguns argumentando que as tartarugas criaram esse mecanismo de maneira para melhorar a sua armadura. Os dois lados têm fortes evidências e o conflito ainda está por ser resolvido. Pouco depois do aparecimento dos répteis, o grupo dividiu-se em 2 ramos, um dos quais evoluiu para os mamíferos, o outro voltou a dividir-se nos lepidossauros, que inclui as cobras e os lagartos, nos arcossauros, crocodilos e dinossauros, e essa foi a última classe que deu origem também às aves. Curiosidades: eles têm um corpo coberto com pele seca queratinizada, não mucosa, geralmente com escamas ou escudos e poucas glândulas superficiais. Eles têm 2 pares de extremidades, que seriam os membros, cada uma tipicamente com 5 dedos terminando em garras córneas e adaptadas para correr, rastejar ou trepar, pernas semelhantes. Esqueleto interno completamente ossificado, crânio com côndilo otipical, coração dividido em 3 cavidades, 2 aurículas e um ventrículo, com exceção do crocodilo, que possui 4 cavidades, um par de arcos aórticos e glóbulos vermelhos nucleados, biconvexos e ovais.
Respiração pulmonar. As tartarugas podem permanecer algumas horas embaixo d'água, prendendo a respiração, e para isso o organismo funciona lentamente. O coração bate devagar, num fenômeno chamado bradicardia, e o fornecimento de oxigênio é auxiliado por um tipo de respiração acessória, em que o oxigênio dissolvido na água é absorvido pelas vias faríngica e cloacal. Os répteis têm o corpo coberto por uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme são ricas em queratina, o que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida em ambientes terrestres. A pele pode apresentar escamas, como das cobras, placas, como dos jacarés ou crocodilos, ou carapaças, como as das tartarugas e jabutis. Os répteis possuem órgãos dos sentidos que lhes permitem, por exemplo, sentir o gosto e o cheiro das coisas. Os olhos possuem pálpebras e membrana nictitante, que auxiliam na proteção dessas estruturas. Eles têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmida fora d'água. Embora os répteis não tenham orelha externa, alguns deles apresentam conduto auditivo externo e curvo, que fica abaixo de uma dobra da pele de cada lado da cabeça. Na extremidade de cada conduto auditivo situa-se o tímpano, que se comunica com a orelha média interna. Vários experimentos comprovam que a maioria dos répteis é capaz de ouvir diversos sons. Segmentação aeroblástica, envoltórios embrionários, amênio, córeo, saco vitelino e anotoide. Presentes durante o desenvolvimento, filhotes quando eclodem ou nascem, assemelham-se aos adultos sem metamorfose. Musculatura muito desenvolvida em escamata, cobras e lagartos, e crocodilia, jacarés e crocodilos, mas em testudines, tartarugas, cágados e jabutis, a musculatura é desenvolvida apenas no pescoço. O Carlos também tá no nosso grupo, ele vai editar. Ele já editou. Vai ficar super bom, porque ele vai jogar aquele tipo de agora. Vai! Principalmente bom dia, deixa eu falar, vai. Deixa eu falar bom dia, você vai falar isso. Bom dia, classe de biologia. Não, vai. Esse é o nosso trabalho de biologia sobre répteis. Cara, você quer falar tudo? Vai tomar meio tudo. E necessita do calor externo para a regulação da temperatura. Eu ia falar, eu sou Thomas. Eu ia falar, eu nunca falo minha, eu sou Luiz. Fala primeiramente, bom dia, classe. Primeiramente, bom dia, classe. Esse eu sou o Luiz. Os répteis, que vem do latim reptilia, constituem uma classe de animais vertebrados, tetrápodes e ectotérmos. Tá, esse é o nosso trabalho sobre répteis. Oi! Vai colocar, vai começar. Vai. E o que vai editar é o Carlos, o editador. Não. Vai ser editador. Aí, ô Carlos, uma coisa, se você cortar esse negócio, não fica muito zoado. Não, a explosão pode pôr. Não!